Ah, meus queridos, minhas queridas, o sexto ano. Estamos de volta. E é assim que a gente está de volta agora, né? Ou online, ou aqui pelo vídeo, porque é o tempo que nós estamos vivendo, é o tempo histórico que nós estamos vivendo, né? É pandemia, tem que ficar em casa, tem que ter isolamento social. Então, este ano de 2021 é um período da nossa história, não só da história do Brasil, mas da história mundial, onde o principal assunto e a principal preocupação é uma grande pandemia chamada coronavírus, né, ou Covid-19, que assolou o mundo aí, preocupa o mundo, ocupa o mundo, então esse é o objeto da história. Mas entender esses fatos históricos nos leva ao assunto de hoje. A história vive de trazer para a realidade atual coisas que já aconteceram para que a gente possa entender melhor essa realidade. E o tema hoje é origens, aquela principal pergunta aí da história. De onde nós viemos? Nós quem? Cara pálida. Nós, seres humanos. Como é que nós surgimos? Né? Como é que foi isso? E a história, o historiador tem condições de saber isso, de onde nós viemos? Claro. De que forma? Estava escrito lá em algum lugar? Depois foram escritos livros sobre isso. Mas as primeiras pesquisas não havia nada de escrito, não havia sido inventada, escrita ainda, lá na origem. Então a gente vai focar em duas coisas específicas, né? Em duas realidades específicas para entender isso. Primeiro, uma realidade um pouco mais próxima de nós aqui no Brasil, que são os indígenas, aqueles seres humanos que já estavam aqui no nosso território quando os europeus chegaram. E depois vamos retroceder um pouco mais na linha do tempo, voltar a milhões de anos atrás e entendermos como surgiram os primeiros seres humanos no mundo. Tranquilo? Então vamos lá. Primeiro, os indígenas. Indígena não é um povo, né? Indígena é um nome chamado pelos europeus para falar dos povos nativos que aqui viviam e que eram centenas de nações, cada um com seus costumes, com seus usos, com os objetos que fabricavam, com a forma em que viviam o seu dia a dia. Nós sabemos disso porque o ser humano deixa pegadas por onde ele passa. Então, estudos comprovam que haviam aqui no Brasil uma série de povos e foram encontrados, né, foram sendo pesquisados, encontrados e estudados objetos como armas, objetos de uso caseiro, como ornamentações, uma série de coisas que nós chamamos de fontes históricas não escritas e que demonstram aí muito claramente como é que esses povos viviam. Muito claramente na medida do possível, na medida das informações que nós temos. Então, o que nós já sabemos sobre eles? É que estes seres humanos nativos aqui do Brasil não apareceram aqui no mesmo momento que os europeus. A partir de 1500 nós vamos ter os indígenas. Não, muito antes. Esses seres humanos já viviam aqui no Brasil. E aí nós vamos encontrar muita coisa de origem indígena que até hoje está na nossa forma de pintura, no nosso vocabulário, na nossa religiosidade, na nossa cultura, que é ainda influência desses povos chamados indígenas. A pergunta é, será que a gente consegue imaginar como é o cotidiano de um indígena? O que é que o indígena faz durante o seu dia, desde o momento em que ele acorda até o momento em que ele vai dormir, porque os seres humanos têm esse ciclo biológico de ficar um tempo acordado, um tempo dormindo, para sobreviver. E durante esse dia, o que é que esse pessoal fazia? Claro que a gente tem como saber, não dá para saber o que eles pensavam, porque não havia nada escrito, eles não se expressavam dessa forma, então não ficou nada para nós a respeito disso. Mas dá para ter pistas de como eles viviam a partir daqueles objetos. Então, se você encontra uma pintura num paredão de pedra, onde tem lá uma cena de caça, você já vai imaginar que a caça era uma das atividades do cotidiano destes nativos. Até para sobrevivência. Fácil de entender que se eles não produziam ainda todo o seu alimento, eles, principalmente para ter proteína animal aí no seu cardápio, eles caçavam.
Havia também outros alimentos, como mandioca, como algumas raízes, algumas folhas, que eles aprenderam a duras penas, né? Eles aprenderam que alguns matavam e outros não matavam. E quando eles foram selecionando aquilo que a natureza dava e que fazia bem à saúde, aquilo passa a fazer parte da dieta daquele povo antigo. Então nós já sabemos que eles tinham um tipo de alimentação, nós já sabemos que isso inclui carnes, mas também inclui alguns vegetais. E nós começamos a entender também que eles tinham outras atividades. Muitos vestígios demonstram que eles tinham suas crenças, normalmente ligados à natureza, ao sol, à lua, e eles davam nomes a essas divindades, e isso vai ficando claro em alguns achados arqueológicos. Lembrando que o trabalho do arqueologista é justamente ir juntando as peças desse quebra-cabeça e entendendo, então, como é que vivia uma criança indígena. Nós temos alguns brinquedos hoje que remontam àquela origem, a própria peteca, aquele objeto feito com penas e que hoje é um esporte, né? Jogar peteca é um esporte. Aquilo provavelmente já era uma atividade de lazer das crianças. E quando um índio deixava de ser criança e era considerado um adulto guerreiro? Vestígios têm demonstrado que haviam rituais, alguns rituais muito estranhos para a nossa cultura, e basta pesquisar e procurar que tem rituais que tem que se provar o seu valor e a criança começa então a demonstrar, não faço mais parte desse mundo infantil, agora eu sou um guerreiro, eu faço parte do cotidiano do adulto nativo, do adulto indígena. Tudo isso então são vestígios, são pistas, são pegadas que o historiador busca para entender. Os nossos indígenas brasileiros têm uma riquíssima cultura, uma riquíssima coleção de fontes históricas não escritas que demonstram como era o seu dia a dia. Basta a gente pesquisar e procurar, que tem estudos fantásticos sobre isso. Bom, mas se a gente for voltar mais ainda no tempo, lá na linha do tempo, não mais 1500, e nem ano 1000, nem ano 500, nem ano 100, mas se a gente voltar ainda antes, muito antes, na chamada pré-história do mundo, nós aqui no Brasil também já tínhamos seres humanos. Mas se voltarmos ainda mais e mais, e é bom lembrar que pesquisas indicam que os seres humanos não apareceram aqui na América, eles vieram depois de várias formas aqui para a América, e as pesquisas apontam que eles apareceram, nós aparecemos, a espécie humana teria aparecido na África. E aí os fósseis mais antigos vão mostrando, pelo tipo de crânio, pela forma da alçada, vão demonstrando que haviam aí espécies totalmente diferentes em épocas diferentes. Na verdade, a mesma espécie, mas com a formatação, com a formação óssea, com a forma de postura totalmente diferente. Desde o primeiro fóssil mais antigo, que o homem se assemelhava a um macaco, e eu já quero dizer, nós não somos descendentes diretos do macaco. Há sim um ancestral comum, talvez um primo, né? Mas não um bisavô nosso que tenha sido macaco, mas um primo pré-histórico, chamado primata, que teria dado origem a esses primeiros seres humanos. E depois vão encontrando outros fósseis, que ele vai se diferenciando um pouco, então que ele teria evoluído de alguma forma, até chegar à forma que nós somos hoje, os chamados Homo sapiens sapiens, ou o homem que sabe, o homem racional, o homem que pensa. Existem várias teorias sobre essa origem, de como nós surgimos no mundo. As duas mais importantes são as teorias criacionista e a evolucionista. A criacionista tem um fundo religioso, então é um livro histórico que fala da chamada criação do mundo, é a Bíblia cristã, e essa Bíblia é um livro que tem história, sim, muita história, mas ele tem todo um discurso, toda uma forma religiosa de explicar essa origem. Resumindo, um ser superior teria criado todas as coisas e depois teria criado também os primeiros seres humanos que passaram então a habitar e a dominar esse mundo. A outra
teoria também muito aceita é a teoria científica, em que diz que houve uma grande explosão chamada Big Bang e que a partir disso moléculas teriam se juntado de forma aleatória e formando todas as coisas, inclusive o ser humano. Já quero dizer que não precisa pensar que uma tem que anular a outra. São duas formas diferentes de entender a mesma realidade. Pode muito bem ter acontecido, sim, um planejamento anterior, não uma coisa aleatória, mas pode sim que a grande explosão que diz o livro de Ciências pode ser o mesmo faça-se a luz que diz a Bíblia, e que a partir disso o ser humano começa a existir na Terra. Importante conhecer bem essas duas teorias, porque sim, uns acreditam que houve um design inteligente, quer dizer, alguém que planejou isso, um ser superior, que nós cristãos chamamos de Deus, e que teria criado todas as coisas, mas também pode-se entender que, independente de como apareceu o primeiro, depois sim, todos nós acreditamos e percebemos, entendemos pela ciência, que houve uma evolução, que o ser humano, para sobreviver na Terra, teve que evoluir. E hoje nós sabemos que quais as espécies que sobreviveram? Por que os dinossauros sumiram e outros animais não? Por que o ser humano está até hoje e cada vez mais desenvolvido? Então não é o mais forte nem o maior que sobreviveu, mas o que tinha mais capacidade de se adaptar. Tanto é que um dos livros importantes sobre essa teoria da evolução é chamado A Lei da Adaptação das Espécies, ou Teoria da Adaptação das Espécies, do Charles Darwin, que é um grande cientista que pesquisou muito esse assunto e chegou nessa conclusão. Então, para nós é importante, para esse começo de conversa, de entender as nossas origens, é entender que nós, seres humanos, teríamos surgido provavelmente na África e que houve uma evolução muito grande, vai aparecer alguns nomes, né? Australopithecus, Homo erectus, nomes normalmente em latim, porque a ciência usa muito o latim para dar nome às coisas, mas todos esses nomes é para demonstrar o mesmo ser humano em diferentes fases da história. E aí sim nós conseguimos entender que existem teorias, existem hipóteses, e que de uma forma ou de outra foi a partir da África que os seres humanos foram depois se esparramando, se espalhando por todo o planeta, até chegarmos hoje, na idade contemporânea, com esta formatação de ser humano chamado de Homo sapiens sapiens. Para início de conversa, para entender de onde viemos, é isso. Isto é o que nós sabemos sobre as nossas origens. Tá legal? Valeu, até mais.